Bem, hoje a nossa conversa é com a força espiritual xamânica. A egrégora xamânica vai nos conduzir nessa viagem através dos arcanos do tarô. E com certeza é uma leitura que tende a ser uma leitura mais profunda, tende a buscar aspectos mais voltados à sua alma. O tarô tende a trazer uma abordagem diferente daquela que se tem com questões do dia a dia. Se você chegou aqui a primeira vez, sinta-se em casa, sinta-se acolhido, sinta-se escolhido pela força espiritual xamânica, já que no YouTube existe um caminhão de vídeos, muitas possibilidades, infinitas possibilidades, e de repente essa aqui cruzou o teu caminho. Primeira carta sua é o 8 de espadas. E o 8 de espadas, ele é uma carta que retrata aqueles momentos da vida onde acabamos muitas vezes nos tornando refém de nossas escolhas. Muitas vezes decisões que são difíceis são adiadas, e chega um determinado momento em que a nossa liberdade de resolver, de decidir, de se posicionar, acaba totalmente limitada. Aqui é um cenário muito típico de um momento na vida em que você hoje sente o peso da vida sobre você de uma forma muito intensa, e esse peso da vida ele tem um aspecto real, realmente a vida em alguns pontos difícil, a vida te limitando na sua capacidade de poder agir, de poder realizar seus sonhos, e um outro aspecto é psicológico. É o conflito interno de questionar as decisões, de não ter se posicionado como deveria, de não ter dito não quando foi necessário, esse lado de ter que agradar alguém ou se posicionar entre duas questões e acabar nessa questão de não querer conflito, se vê diante de uma situação difícil demais a nível de futuro. Então você abre com a espiritualidade xamânica falando que hoje essa situação que você vive está muito relacionada às escolhas que você fez lá atrás, aos nãos que você deixou de dizer lá atrás, os limites que você deixou de estabelecer tempos atrás. E aí hoje você se sente assim, sobrecarregado, sobrecarregada, desmotivada com relação à vida, sem conseguir enxergar um propósito, como se você tivesse com uma necessidade de soltar tudo, mas ao mesmo tempo os compromissos são grandes, e aí você se sente exausto, sobrecarregado. Fica tranquilo que no final a gente vai trazer uma orientação aqui para poder mudar esse cenário. Estamos no processo de identificação das dificuldades, dos padrões. Então o 10 de paus é uma carta que fala da necessidade de reavaliar a direção da vida. O 10 de paus ele diz, daqui não tem mais para onde ir, já não existe mais impulso interno para sustentar essa situação. Cavaleiro de Copas, ele vai falar de uma busca por um lugar no mundo que esteja mais alinhado à realização, que esteja mais alinhado ao teu propósito. Eu vejo aqui pessoas também se libertando de pesos que estão relacionados à vida financeira, às dificuldades financeiras, né? Escolhas que você fez lá na tua vida financeira que pesaram muito, e agora você começa já a entender que o primeiro passo é mudar o padrão. Então você já começa a identificar que quanto mais você foca, quanto mais você fica refém do problema, menos caminho você tem para resolver ele. E aqui o tarô já começa a dar um direcionamento a nível de futuro, mostrando que, enfim, existe um movimento energético acontecendo na tua vida que parte de uma compreensão sua de sair dessa condição de refém da situação e tomar rédeas do seu caminho, em que vai te levar para, de fato, encontrar solução. Não vou te iludir dizer para você que vai ser rápido, mas eu vejo que você já começa a caminhar com um olhar diferente com relação à vida. O As de Paus, ele é uma carta que é muito interessante no teu contexto de leitura, porque a gente tem o 10, que é aquele momento em que já não há mais o que fazer, e a gente tem o As, um potencial imenso pela frente. Então você recupera muito desse teu poder pessoal. Você vai entrar no momento da tua vida
em que você começa a olhar que se você tirar o foco de uma direção e começar a olhar em outra, existem várias possibilidades, mas talvez você estivesse muito engessado em querer resolver as coisas por um único caminho, ou dando muito poder àquela situação desafiadora. E na medida que essa energia do Cavaleiro de Ouros aparece, que você começa a talvez até ter ao seu lado pessoas que estão vendo a vida andar mesmo diante das dificuldades, funciona como uma inspiração para você também se mover. E você sai de uma inércia ou de um esforço que era colocado de forma equivocada e começa a colocar energia que de fato vai trazer novas possibilidades. O Agipause ele é um portal para encontrar um novo sentido de vida, para que essa chama possa aquecer de novo você, aquecer teu coração, inflamar o fogo interno para que você busque esse novo lugar no mundo. E aqui tem um ponto muito interessante. Todo As traz consigo a energia do Arcano Mago. Então ele traz também não só a oportunidade, mas ele te capacita para percorrer o caminho. Eu te vejo negociando melhor a sua vida. 3 de Ouros. Para quem está pensando em mudanças que envolvam o lado profissional ou a maneira que você administra, gerencia seu dinheiro, eu vejo que existe um momento muito novo surgindo para você. A espiritualidade xamânica fala de uma possibilidade de poder negociar melhor a vida, de poder estar desenvolvendo uma troca com a vida mais justas e um portal de recebimento também, de colheita, de poder começar agora a... É como se você começasse a receber da vida aquilo que você um dia ofereceu à vida. Ou aquela ajuda que você deu de repente a um desconhecido, aquilo que você fez a mais pelo teu caminho, que você pensa, caramba, fiz tanta coisa para ajudar outras pessoas ao longo do meu caminho e parece que nada disso gerou bônus a meu favor, nada disso é levado em consideração quando eu estou passando por minhas adversidades. Eu vejo a vida começando a te devolver isso e trazendo para você um potencial de escolha muito importante, trazendo para você uma autonomia de poder tomar decisões. Então a gente sai daquela energia do 8 de espadas, a gente faz uma transição dessa energia do 8 de espadas, que é a incapacidade de agir pelo peso do passado, pelas responsabilidades atuais, e começa a entrar em um movimento de livre-arbítrio. E a vida te coloca diante de situações que você vai poder tomar decisões que vão te levar de fato para o teu lugar no mundo. Eu estou com pessoas na mesa que estão questionando muito o que vieram fazer aqui, como se a vida tivesse perdido o propósito, a tal ponto que entrou um piloto automático e você já não sabe mais quem você é, o que você gosta, para onde você está indo. Então essa perca de sentido, eu vejo que você vai ter uma oportunidade muito boa de poder ressignificar isso. Enamorados, ele é uma carta de superação de limite, mas ele cobra a escolha. Enamorados é aquela carta que diz que toda escolha implica uma renúncia. O Enamorados é uma carta que fala de seguir o amor, mas não é o amor somente no contexto romântico. O amor à vida, o amor a si mesmo, o amor a um propósito maior. Então eu te vejo nesse movimento de poder tomar decisões de acordo com esse novo mundo que você vislumbra, de acordo com essa nova realidade que te aguarda, que está muito ligado ao Cavaleiro de Ouros, que é renovação e progresso na vida financeira. Mas o Cavaleiro de Ouros não é só isso. O Cavaleiro de Ouros, ele é, acho que eu falei Rei de Ouros, né? Cavaleiro de Ouros, ele é também as questões que envolvem a matéria como um todo. Então o autocuidado também está dentro dele, frequentar bons lugares, caminhar em direção e buscar tudo aquilo que a vida material pode oferecer de prazer. Sair do universo só de sofrimento, de responsabilidade, de cobranças. Você se reinventando, 8 de Ouros, uma postura de aprendiz que é muito favorável, então ele traz um conselho para você aqui, tá? Se for preciso, reavalie a tua maneira de lidar com a vida. Aqui tem muitas pessoas que vão se reinventar dentro da sua rotina. Algumas estão querendo fazer essa transformação dentro do lado profissional, mas eu percebo que principalmente o teu dia a dia, ele tende a passar por um processo de ressignificação. O 8 de Ouros é uma carta de olhar também teus dons. E junto com esse Enamorados,
Vai falar muito de decisões que estejam aliadas àquilo que é o teu dom natural. Olha para você, veja o que é que você faz que todo mundo elogia, o que é que você faz que o teu coração pulsa, que a tua alma encontra paz. É ali o teu ponto. Mesmo que essa atividade talvez não seja a atividade que vai te remunerar, vai manter a sua casa, não abra mão dela. Se possível, tempera uma atividade que de repente já não é tão prazerosa para você, com um pouco desse teu lado de autenticidade, com um pouco desse teu lado da tua essência. Porque é um chamado. Eu não estou falando com pessoas jovens aqui. Eu estou falando com pessoas muito maduras. Não necessariamente que essa maturidade esteja relacionada à idade, mas são pessoas que já têm uma vivência, já têm uma história. São pessoas que já estão calejadas pela vida e que estão nesse processo justamente de renovar as águas, de poder encontrar novo sentido. O 8 de ouros ele é muito favorável na tua leitura, muito, muito, muito. Porque é a carta da essência do indivíduo. É a carta do teu dom natural, da tua habilidade de contribuir com a vida. E eu te vejo caminhando nesse sentido. O carro, eu vou conduzir o 8 aqui, não gostei dele nessa posição, vou botar o carro mais acima. O carro, né? Direção da vida, segurança, disciplina, força, foco, presença, responsabilidade, autorresponsabilidade sobre o teu caminho. O carro, quando ele vem depois do enamorado, então ele é muito interessante. O enamorado 6, o carro 7, toma decisões e segue com as rédeas bem seguras da sua vida. Foco, não se afasta daquilo que você sabe que é o teu lugar no mundo. Essa é uma carta de triunfo, de vitória, de realização. Essa carta te garante que se você tiver decisões alinhadas aos seus valores, alinhadas ao seu coração, alinhadas àquilo que inflama dentro de você, o potencial de atingir é muito grande. E a própria vida vai trazendo rapidinho o movimento. As coisas vão acontecendo. Essa é uma carta muito forte de vitória. Você tem 2 arcanos maiores na mesa até o presente momento. Enamorados, com a liberdade de escolha, a bênção do livre-arbítrio, e o carro, que é a carta que vem logo em sequência, mostrando que o teu destino nesse momento ele está alinhado a um fluxo natural. Ele está dentro de uma espécie de... é como se fosse um cronograma espiritual. Ele está dentro de um fluxo de renovação, sim. Eu vou tirar agora cartas aleatórias, cartas de dentro do oráculo, tá? A espiritualidade mandou tirar mais uma. Ela me disse que essa carta aqui, a 9ª carta, ela vai ser um fechamento aqui nessa primeira parte da mensagem. Vamos lá? Pagem de copas. Pagem de copas. E esse lado de... aqui no Pagem de Copas eu vejo esse lado de olhar a vida com mais inocência, de estar imerso em atividades que te dão muito prazer e satisfação, principalmente emocional, e tem também um lado aqui de cuidado que envolve terceiros. Então, pessoas que de repente têm filho pequeno, ou tem uma pessoa que você tem como sua responsabilidade, como seu compromisso, e você faz dela uma prioridade na sua vida, eu vejo que isso está totalmente alinhado ao teu destino. Se você se questiona, será que eu deveria estar tomando para mim esse compromisso? Não, eu vejo que esse compromisso ele tem de ser levado com mais leveza, mas está alinhado ao teu destino, faz parte do teu processo evolutivo. Vamos pegar agora mais 3 cartas aqui. Primeira, uma proposta muito boa para você, tá? 7 de ouros. Eu vejo uma proposta acontecendo para você. E essa proposta, ela exige um certo risco a ser corrido, mas ela vai te abrir é como se fosse uma porta gigantesca de motivação para a tua vida. Não é só o lado de oportunidade, por exemplo, de dinheiro, não é só isso. É dinheiro também, mas não é só dinheiro. É também a possibilidade de correr um risco mensurado e ir para um outro ponto, sabe? Quando você não tem muito estímulo e de repente surge uma proposta e você pensa, cara, eu já estou com a idade de repente avançada, ou eu já estou estável nessa situação que eu estou e eu não sei se eu devo correr esse risco, mas ao mesmo tempo a posição que eu estou não me oferece mais nenhum tipo de estímulo. Então essa carta fala de poder seguir com riscos mensurados um novo caminho, uma nova proposta da vida, um convite da vida que vai te ser muito favorável. Olha só que lindo!
6 de ouros, muito favorável, lembra? 6 de ouro, reconhecimento público, vitória, coroado seus esforços. Perdão, 6 de paus, estou no 7 de ouros ali. 6 de paus, a carta da vitória por excelência, reconhecimento público. Uma carta que fala muito do sucesso, que fala muito de cumprir aquilo que você veio cumprir. Então, aqui a gente tem uma conversa que diz mais ou menos assim. Você recebe uma proposta, um convite, que é arriscado, que envolve uma necessidade de renúncia de uma base sólida que você já havia construído. Ao assumir esse risco, você encontra uma realização muito grande à sua frente. Você encontra um local onde você tem todos os seus esforços reconhecidos, onde é a carta da glória, né? O 6 de paus é a carta da glória, é a carta também do propósito, do ápice. É o arcano menor que fala de poder também servir como um farol, como um exemplo para os outros. E a gente fecha com a carta do sol. A carta do sol iluminando tudo isso, trazendo muita clareza. A carta do sol reforçando tudo que a gente viu aqui, onde você começou a tua jornada num 8 de espadas, difícil, depois passou por um 10 de paus, a insatisfação, o peso, a exaustão. Depois o Cavaleiro de Ouros começou, através do teu movimento, através das tuas atitudes, a abrir novas portas. É uma leitura que tem pessoas que já estão sentindo internamente esse impulso, esse fluxo, outras já estão dentro desse movimento, só precisavam de uma confirmação. Que a força xamânica abençoe vocês, que através dos 4 pontos cardeais as bênçãos divinas cheguem às suas vidas, norte, sul, leste, oeste, que todas as direções que você siga, você encontre um acolhimento divino. Que a força xamânica possa te guiar em cada passo do teu caminho, que o teu eu superior possa ser o teu companheiro, possa ser a inspiração de cada dia, de cada passo, de cada decisão que você dê a partir desse momento. Se você gostou dessa leitura, te convido a ficar por aqui comigo. As portas da nossa casa estão abertas para você. Eu tenho um propósito de trazer práticas espirituais aqui, se você acha que convém, até porque esse espaço é um espaço para servir. Então eu preciso do feedback de vocês para saber que direção, de que alimento vocês precisam, de que forma eu posso agregar valor, eu posso compartilhar com vocês. Um fraterno abraço, eu sou o Léo e você está no Sagrado Manifesto. Até breve, a bênção da espiritualidade xamânica para todos nós.